Fala, minha galera do Spotify, fala, minha galera do YouTube, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Vamos que vamos, galera. Hoje vamos falar de uma temática extremamente importante para você que estuda para concursos públicos. Vamos falar sobre autoconfiança. Mas antes de adentrarmos no processo efetivamente do conteúdo do episódio, é fundamental que, se você está no Spotify, você siga o podcast do professor Alan Vinícius, você efetivamente ative as notificações e deixe as 5 estrelas. Você vai nos 3 pontinhos e avalia o podcast. Então, se você está aqui todo santo dia, é porque os podcasts têm impactado você. Então, efetivamente, deixe as 5 estrelas. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Fechado? Vamos falar sobre algo muito importante, que é o aspecto atinente à autoconfiança. Como aumentar a autoconfiança nos estudos? Como aumentar a autoconfiança no processo estudantil? O primeiro passo está relacionado a onde está a sua atenção. Existe uma fala, uma frase que é muito comum, que é muito utilizada no senso efetivamente do dia a dia, nas atividades corriqueiras, quando se fala assim: foque na solução, não foque no problema. Olhe para o copo meio cheio, não olhe para o copo meio vazio. Essas expressões, se elas forem bem interpretadas no cenário que você está vivenciando, você conseguirá notar, primeiro, que quando você acorda todos os dias, você tem uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade que você tem é uma oportunidade de você fazer diferente do que você fez ontem, se você não estiver satisfeito com o seu satisfeito ou satisfeito com o seu desempenho de ontem. Então não foque no que você não fez. Foque no que foi realizado. Em relação ao que não fez, você precisa buscar soluções, tá? Então, o primeiro passo é você, se tem metas já estabelecidas, para que você seja disciplinada, para que você seja disciplinado, é focar no que está por vir e não na frustração do que não fez. Então, dentro do método AV4.4, dentro do processo de acompanhamento do professor Alan Vinícius, o que é que eu sempre trago? A oportunidade, um canal aberto de comunicação, efetivamente com os meus mentorados, para que cada estudante possa vir até mim e dizer e trazer e efetivamente argumentar o que é que está acontecendo, ou simplesmente dizer que não conseguiu estudar na última semana e ter a oportunidade de recomeçar dali para frente. Por isso que é tão importante ter um treinador que possa lhe entender como pessoa, não só como estudante, porque senão você vai ser visto como uma máquina e não é assim que funciona. Não sei se felizmente ou infelizmente, na minha forma, na minha ótica, é felizmente, porque cada pessoa é um conjunto efetivamente de sentimentos, é um conjunto efetivamente de programações mentais que precisa efetivamente ser compreendido em sua individualidade. Então, nesse contexto, foque no que você terá de oportunidade e não do que você deixou de fazer. Em relação ao que você deixou de fazer, aprenda em relação aos erros, para que você não faça novamente. Segundo ponto, escreve o que eu estou te falando agora. O que vai ampliar substancialmente a sua autoconfiança, além de focar no que está por vir e não no que você não fez, é você efetivamente estabelecer gatilhos atinentes às pequenas vitórias. Como assim? Imagina o seguinte: você não vinha cumprindo a meta diária,
tá? E eu já estou partindo do pressuposto que você tem uma meta, tá? Se você não tem ainda uma meta, você está numa fase anterior. Você precisa entender como fixar metas de estudo, tá? E se você precisa entender esse ponto, o primeiro passo é você participar de uma análise de perfil estudantil, uma análise que é feita individualmente, de forma gratuita comigo, tá? E essa análise de perfil estudantil é para que efetivamente você possa entender, em verdade gratuita, como eu digo, para aqueles que são comprometidos, para aqueles que atendem alguns requisitos. Ah, comigo, para que efetivamente possa ser entendido qual é o seu perfil estudantil. Se você ainda não é acompanhada, não é acompanhado pelo professor Alan Vinícius, manda mensagem para mim no 719-9381-1035. Na descrição deste episódio consta o meu WhatsApp, tá certo? Você vai dizer, estava, professor, acompanhando o episódio número 94 e preciso modificar a minha jornada de estudo. Mas voltando aqui, é fundamental que você enxergue que você comemore pequenas vitórias. É muito comum no processo de estudo para concursos públicos que o estudante só queira comemorar no momento em que ele realiza uma prova e se sente bem, ou no momento em que efetivamente ele é aprovado. Ou, aliás, não é nem só quando se sente bem, é quando o resultado sai. E aí o termômetro passa a ser o resultado. Só que, claro que isso é importante, não tenha dúvidas disso. É importante? Não, é fundamental. Mas o que é que você precisa enxergar antes? O que é que você precisa visualizar antes? É fundamental que você enxergue que nós estamos diante de um processo. E se estamos diante de um processo, você precisa comemorar as vitórias atinentes às fases deste processo. Então, a cada dia, quando você vence uma meta, você precisa vibrar com esta conquista, esta micro conquista. Ah, professor, mas eu não fiz mais do que a minha obrigação. Isso é uma crença. É uma programação que talvez você tenha desde a sua infância. Talvez você tenha ouvido sempre dizer assim, quando você tirava uma boa nota, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, sua avó, o tio falava assim: você não fez mais do que a sua obrigação. Então você internalizou que toda vez que você faz algo bem, você não fez mais que a obrigação. E se você não foi bem, você não está conseguindo fazer nem a sua obrigação. Imagina você sempre pensar que tudo que você faz de bom não passou da sua obrigação. E quando é ruim, você se martiriza por aquilo efetivamente que não foi feito. Essa equação ela não vai fechar. Vai ter um momento que seu cérebro ele vai reclamar deste processo, ele vai reclamar desse estágio. Então, é fundamental que você se conheça. Esse autoconhecimento, ele precisa ser feito de uma forma diferenciada para você compreender o que precisa ser feito, para efetivamente você, ao comemorar essa pequena vitória, você efetivamente entender que está no caminho certo. É justamente você repartir, né, todo o cenário que você tem de macrometa, concluindo lá com aprovação, em metas menores, para que você consiga dizer assim, ó, venci mais uma etapa, venci mais uma etapa. Então, isso vai ampliar a sua autoconfiança. Então, é focar no que você tem para fazer, depois você comemorar pequenas vitórias. Terceiro, um ponto extremamente importante de gerar uma autoconfiança, principalmente se você, se eu estou conversando com você que tem edital publicado, faça questões relativas à banca examinadora do seu concurso. Faça questões. Anote aí com a caneta mais brega que você tem no seu cérebro. Não tem nada, absolutamente nada que possa mais ampliar sua autoconfiança do que resolver questões. Escreva isso, escreva aqui nos comentários. Não há nada que possa lhe trazer. Se você não escreveu nada ainda nos comentários, escreva esta frase. Não há nada que possa lhe trazer mais autoconfiança do que fazer as questões da banca examinadora do seu concurso. E claro, se não tiver um edital publicado, você vai fazer questões das bancas tradicionais, CESP, SEBRASP, FCC, Fundação Carlos Chagas e FGV, Fundação Getúlio Vargas.
Ah, mas tem outras, tem BFC, tem Instituto AOCP, tem a OCP, tem CEP, tem várias outras, tem VUNESP. Essas outras vão seguir um desses três estilos, tá certo? Um desses três estilos. Tem Decã, tem um desses três, tá? Perfeito? Então, por exemplo, essas outras bancas, elas têm muito mais uma linha de literalidade da norma, e aí, em alguns casos, se assemelha muito mais à FCC, por exemplo, do que a FGV e do que SESC e SEBRASP, tá? Apesar da FCC ter passado por uma reformulação bastante acentuada. E eu falo de característica. Então, quando você resolve questões num primeiro momento, você vai ter dois sentimentos naturais. Sentimento um, acertou questões, você se sente muito autoconfiante. Sentimento dois, quando você erra a questão, você se frustra muito, porque você entende que não está valendo a pena, que o que você está fazendo não está dando resultado. Só que isso vai perdurar até que você crie o hábito. Quando você cria o hábito e você passa a resolver questões em volume, e quando eu falo em volume, eu estou falando exatamente o seguinte: pensa comigo, se você faz 15 questões todos os dias, 15, eu vou colocar 20, porque a depender do tamanho da sua meta, você tem pelo menos dois ciclos de questões. Se eu falar de múltipla escolha, eu sempre trago uma quantidade determinada, se é de certo e errado, é outra quantidade. Mas vou estabelecer 20. 20 vezes 30 dias, você vai ter feito 600 questões. No primeiro momento, talvez você tenha errado, imagine 300 questões. Então, você, caramba, 50%, mas você acertou 300. Olhar para o copo meio cheio ou para o copo meio vazio. Não é assim? É exatamente. Foque exatamente no que você fez e não no que você não fez. Lembre-se da primeira recomendação. Então, você vai, no segundo mês, e quem é acompanhado por mim recebe um relatório todo santo mês da quantidade de questões que fez, da quantidade que acertou, da quantidade certa e errada por tema e por subtema. Então, isso, sem dúvidas, traz uma inteligência de dados muito grande. Então, é fundamental que você enxergue esse ponto. No segundo mês, imagine que você faz 600 questões, mas agora você acerta 350. Opa, olha, então teve uma diferença, teve uma melhora. Daqui a pouco você faz, já está acertando 375. Daqui a pouco você já está acertando 400, 450. E aí você passa a enxergar que você está numa fase evolutiva. No outro mês você acerta 270. Aí você, meu Deus, eu piorei. Não. É porque talvez você tenha feito questões de um assunto ou de assuntos mais cascudos. E aí você vai fazer o quê? Quando você visualiza isso, você vai enxergar que vai precisar dar mais atenção a determinado tipo de conteúdo. Por exemplo, se tivermos em direito administrativo, atos administrativos e licitações, a tendência é que você erre mais questões, por exemplo, do que princípios administrativos, do que a organização da administração pública. Então, inteligência de dados, fazer questões, vai lhe colocar em outro patamar, mesmo que no primeiro momento traga a frustração de evidenciar que você está em processo de preparação, que a sua preparação ela é constituída em fases. É assim, com essas três recomendações iniciais, que você vai ampliar substancialmente a autoconfiança. A gente falou em focar no que está por vir, eu falei em comemorar pequenas vitórias e eu falei da importância de resolver questões todo santo dia. Perfeito? Bacana? Tamo juntos. De fato, esse tipo de conteúdo não pode permanecer apenas com você. Se você está no Spotify ou se você está no YouTube, clica no botão de compartilhar e encaminha para a primeira pessoa que você lembrou, aquela pessoa que é especial para você. E diz para ela por que ela foi escolhida, porque que efetivamente ela precisa ouvir o conteúdo do podcast de hoje. Um grande abraço, estamos juntos e no próximo dia de postagem você terá acesso ao episódio de número 94, impreterivelmente às 6h06 da manhã. Um grande abraço e até lá. Valeu!